Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é terça-feira, 20 de setembro. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Mais um Fala Baixada especial. Vou conversar com o candidato ao Senado, André Siciliano. André Siciliano, muito obrigado por sua presença aqui no nosso Fala Baixada. Estou muito honrado em poder conversar com você. Nós estamos conversando com todos os candidatos ao Senado. Para nós é muito significativo porque a nossa gente precisa receber as informações de cada candidato para cada dia mais poder votar melhor. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Mauro. Para mim é uma honra estar aqui, ainda mais falando para a nossa querida Baixada Fluminense. Pois é, você é deputado estadual, 4 mandatos, é atual presidente da Assembleia Legislativa e o seu partido resolveu indicá-lo para a única vaga ao Senado. Eu que estou entrevistando todos os candidatos, queria fazer a mesma pergunta que fiz para todos. Primeiro, qual a razão de você ter aceitado ser candidato ao Senado? E depois, como é que você vê a atual representação do Estado no Senado da República? Bem, primeiro, Mauro, foi um convite que recebi do presidente Lula, que esteve comigo em junho de 2021, no ano passado, na minha casa. Ele ficou 2 dias na minha casa e me convidou para ser candidato ao Senado. Eu achei bom esse desafio. Eu sou da Baixada Fluminense, eu não fujo da luta. E aceitei. Tinha um compromisso de uma aliança com o PSB, onde o PSB daria o candidato ao governador e o PT daria o candidato ao Senado. Infelizmente, esse compromisso não foi honrado pelo PSB, mas eu sou candidato e nós vamos ganhar a eleição. Então, quando você olha a representação do Senado, nós temos, cada estado brasileiro são 3 senadores. No estado do Rio, o senador Flávio Bolsonaro, o senador Carlos Portinho e o senador Romário. Na sua visão, o estado do Rio de Janeiro está bem representado no Senado? Primeiro, tem que dizer que nós estamos disputando a vaga do Romário. Isso é muito importante, porque o eleitor não sabe que o Romário já está lá há 8 anos. O Romário é senador, representando o Rio de Janeiro, já está há 8 anos em Brasília. Na verdade, está em Brasília, não sei, porque ele deu uma entrevista há pouco, dizendo que tinha um neto em Brasília e que ele ia há pouco lá, ele tinha mais de ano que não via o neto. Mas o fato é que o estado do Rio de Janeiro não tem representação no Senado, porque os 3 senadores também são do mesmo partido. Os 3 senadores são ligados ao presidente Bolsonaro. Então falta alguém que lute pelo estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vem perdendo coisas importantes e perde investimento e não temos lá no Senado, em Brasília, ninguém discutindo o Rio de Janeiro, defendendo o Rio de Janeiro. Temos vários exemplos. O primeiro exemplo foi o Palácio Capanema, que tem uma história linda, que é o início da nossa história como república, né? O Palácio Capanema é uma obra de arte da arquitetura modernista no Brasil, está no Rio de Janeiro, e a Caixa Econômica, no ano passado, resolveu botá-lo para feirão de imóveis. Iam vender o palácio por 45 milhões de reais. É um marco da nossa história. A mesma coisa em relação ao Galeão. Então, a gente tem perdido empresas saindo do Rio de Janeiro e a gente não vê nenhum senador fazendo a defesa do Estado do Rio de Janeiro. Faz muito mal para o Estado do Rio de Janeiro ter 3 senadores do mesmo partido em Brasília. O Portinho, e aí eu vou dizer aqui, Portinho participou de algumas discussões que fizemos na Assembleia, a mesma em relação ao próprio Galeão, que foi uma covardia que a ANAC fez, transferindo voos do Galeão para o Santos Dumont, para valorizar a outorga, que o Santos Dumont seria concedido num edital, né? Ia conceder o aeroporto. E a gente foi para cima, brigamos, foi paralisado essa concessão, mas faz muito mal ao Rio. O Galeão chegou a ter mais de 20 mil empregos, hoje tem menos de 10. O Galeão está quebrado, porque a ANAC transferiu 2/3 dos voos do Galeão para o Santos Dumont para valorizar a outorga. Isso faz mal ao Rio e a gente não viu ninguém discutindo isso. Nós puxamos essa discussão pela Assembleia, pela Firjan, pela Rio Indústria, pela FEComércio, e o governo federal se sentiu pressionado e paralisou essa concessão. Volto a dizer que faz mal ao Rio de Janeiro. O aeroporto do Santos Dumont é um aeroporto que tem uma vocação regional.
até 500 quilômetros de distância. E hoje ele está voando para o Brasil inteiro e a gente está perdendo os empregos do Galeão. Mas esse é um exemplo, temos outros exemplos. Né? A indústria naval, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, que já teve mais de 40 mil empregos. Hoje, mecânica, né? Hoje tem menos de 7 mil. Né? No governo do presidente Lula, nós chegamos a ter 83 mil empregos no setor da indústria naval e a gente vem perdendo, porque as petroleiras, e a Petrobras é a maior dela, faz encomenda fora do Brasil, não fazendo nada no Brasil. Então, essa indústria, que o Rio de Janeiro produz mais de 80% do petróleo diariamente, essa indústria não está no Rio e nem no Brasil, porque mais de 60% dessa indústria está fora do estado do Rio de Janeiro. E a gente não vê ninguém discutindo isso, ninguém brigando para que o Rio possa ter a indústria naval. A indústria naval não é só o complexo de óleo e gás. A indústria naval, por exemplo, a Petrobras, Mauro, ela aluga anualmente mais de 360 embarcações, navios, barcos de apoio, rebocadores. E esses barcos fazem o reparo e a manutenção fora do Brasil. Para você ter uma ideia, se a Petrobras exigisse que 30% dessa frota fizesse no estado do Rio de Janeiro esses reparos e as manutenções, nós estaríamos com os 16 estaleiros privados abarrotados de embarcações e os 2 públicos. Isso seria assunto para um senador que, de fato, defendesse o Estado, é um assunto para ser levantado, não é isso? Então, eu tenho conversado muito, o presidente Lula esteve conosco há 2 semanas e publicamente ele falou em Nova Iguaçu em relação à indústria naval. A gente fala muito da indústria naval. Se tem um setor que pode ir muito rápido recuperar os empregos, é esse setor da indústria naval. É o complexo de óleo e gás, né? E de novo, essas representações que nós temos em Brasília não luta para que a gente possa ter esses empregos. Mauro, nós não temos a tradição de fazer o lobby do bem em relação às nossas bancadas, quer seja federal, de deputados federais ou mesmo senadores. No ano de 2018, dos 81 senadores foram renovados 54. Então, 2/3 do Senado foi renovado em 2018. Esse ano, temos uma única vaga, temos 27 cadeiras que serão renovadas no Brasil inteiro. E é fundamental que a gente possa ter um senador do presidente Lula. O presidente Lula será o presidente do Brasil e a partir de 2 de outubro, a partir da eleição, vamos ganhar no primeiro turno, não tenho dúvida, com muito trabalho, muita dedicação, né? E a gente precisa ter um senador que vai defender o governo do presidente Lula, que vai brigar para que a gente possa retomar as obras que estão paralisadas aqui no estado do Rio de Janeiro. Temos uma obra importante na Baixada Fluminense, que é o Arco Metropolitano. O Arco Metropolitano, que a gente imaginou que poderia ser a saída da Baixada, para que nós pudéssemos ter ali ao longo do arco condomínios industriais, e hoje essa rodovia que era da esperança virou a rodovia do medo. A rodovia está abandonada, nós não temos a manutenção sendo feita no arco. Você sabe, você anda ali, os caminhoneiros e quem transita ali tem medo de passar a noite. Nós não temos ali aquela iluminação, os postes foram derrubados, né? E a gente não tem aquela manutenção, não está iluminada o arco metropolitano. A gente precisa retomar a obra do arco para que a gente possa ligar Itaguaí ao polo petroquímico de Itaboraí, que a gente precisa retomar também essa obra do polo petroquímico. A gente precisa retomar a indústria naval, precisamos retomar a construção civil. E o presidente Lula vai fazer isso, eu não tenho dúvida. Nós vamos poder ter rapidamente mais de 100 mil empregos a partir de 2023, com a retomada pelo presidente Lula dessas obras paradas, também a indústria naval. Candidato, eu queria pedir licença ao senhor para o nosso primeiro intervalo e propor que já no segundo a gente pudesse falar sobre a questão da segurança, já que o senhor falou do arco metropolitano, muito significativo não só para a Baixada Fluminense, como a região de São Gonçalo, dizendo que a rede de CNT está em 85 dos 92 municípios. Além da Baixada, cujo empenho é nítido, né, a sua origem e a sua dedicação, possamos falar também de uma região igualmente abandonada, que é a região de São Gonçalo, boa parte de Niterói também. Estou conversando aqui com o candidato ao Senado, André Ceciliano. Voltamos bem rapidamente, viu, gente? Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias,
São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial, hoje conversando com o candidato ao Senado, André Siciliano. André, você não é só candidato do PT, é um candidato de várias correntes políticas e muito conhecido na Assembleia, ou por onde você anda, como um político que ouve. Isso é mais ou menos um defeito do político depois de eleito? Parar de ouvir? Olha só, Mauro, muitos têm em mim a pessoa que conversa. Agora mesmo, no dia de ontem, eu estive na Firjan, participei de um almoço e fui muito elogiado pelos empresários em relação a essa coisa de conversar com todos os segmentos, com o pessoal da patronal, da indústria, do comércio, também dos sindicatos, dos servidores públicos. Isso é uma virtude, não é um defeito. Alguns querem fazer crer que você conversar, dialogar com a parte contrária é um defeito. Eu não acho. Agora, minhas convicções são as mesmas. Eu não abro mão delas. Então, eu sou um político que eu converso com todos os segmentos, com todos os espectros da política, porque o político que briga, só faz discurso, não constrói. A política é feita para que a gente possa mudar a realidade, a vida das pessoas. Eu digo sempre, Mauro, político da Baixada Fluminense que fizer discurso pode até ganhar uma eleição, mas vai ganhar uma só. Porque se você não tiver entrega, se você não modificar a vida das pessoas, não tirar ela de pisar na lama, não melhorar a educação, a saúde, você não vai. Porque na Baixada, político que faz discurso não tem mandato. Tem um amigo nosso que falava assim, você viu ou te contaram? E ninguém me contou não, eu já vi mais de uma vez, e você deve também assistir muito isso, principalmente nessa época de eleição, o político quando vem à Baixada ou quando vem a São Gonçalo ou qualquer outro município fora da capital, coloca no Waze. O cara vai para Nova Iguaçu, vai para Japeri, vai para Queimados, vai para São Gonçalo, vai para Itaboraí, vai para Maricá, tem que colocar no Waze, porque ele não tem a menor identidade com a nossa região. Né? Eu estou falando nossa porque nós somos da mesma região. Como é que você reage quando se vê assim diante de uma competição? E inclua os candidatos ao Senado também. Se você não tem identidade com as regiões onde nós estamos falando aqui, ou se você tem identidade, não é para você que nós estamos falando. Estou falando para quem coloca no Waze. Como é que você reage a essa gente que só conhece a Baixada através do aplicativo? Então, Mauro, eu digo, é o que eu falo, né? Discurso na Zona Sul pega bem, na Baixada, discurso político não ganha. Mas mais que isso, eu conheço a região Noroeste, 13 municípios, quase 340 mil habitantes. Itapiruna é a cidade polo da região Noroeste, a gente tem andado muito em todas as regiões. Noroeste, Norte, Sul Fluminense, Serrana, região dos Lagos e a nossa querida Baixada Fluminense. Logicamente, eu vou para a Baixada, né, Mauro? Com tranquilidade, Caxias, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Mesquita, São João de Meriti, Itaguaí, Seropédica, Magé, Guapimirim, a gente conhece os municípios, mas eu conheço também os municípios do Noroeste, do Norte Fluminense, do Sul Fluminense, né? Eu conheço Piraí, eu conheço Volta Redonda, eu conheço Barra Mansa, a gente conhece de conhecer mesmo, né? Eu tenho andado muito o estado do Rio de Janeiro,
A gente está muito familiarizado. Eu posso dizer que eu conheço 100% dos municípios do estado. E eu conheço mais de 90%, Mauro, dos prefeitos. A gente passou um período muito difícil, que foram os anos de 2017, 16 e 17. Uma crise política dura, né? O prefeito não se socorria do Palácio Guanabara, ele se socorria da presidência da Assembleia. Em 19 e 20 também não foi diferente, né? O estado saindo do problema difícil que viveu 16 e 17, quando a gente vota na Assembleia Legislativa aquelas matérias difíceis. Ainda essa semana eu vi um vídeo, né, de uma invasão que aconteceu na Assembleia Legislativa. Foi um momento difícil, nós vivemos uma crise financeira maior que o Estado já viveu e uma crise política. E eu assumi a Assembleia naquele furacão, né, e a gente fez uma condução ouvindo todos os partidos, ouvindo todos os líderes e dialogando para que a gente pudesse viver um outro momento. 19 e 20 não foi diferente, né? A gente passou esse período também muito difícil, os presidentes de poderes, né? Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, eles procuravam a gente na Assembleia. Mesma coisa as reitoras e os reitores. A gente falava de orçamento, de empenho, de réis a pagar, de ajudar o Estado naquele pior momento, né? Então eu tenho essa questão de conhecer o Estado muito bem, né? De conhecer muito bem. Agora, mais do que conhecer o Estado, Mauro, é saber de onde você vem. E eu tenho essa consciência. Eu sei de onde eu vim, sei aonde estou e sei aonde eu quero chegar. E eu quero defender o Estado do Rio de Janeiro, que há muito tempo não tem lá no Congresso Nacional uma defesa, as bancadas conversando para que a gente possa defender o Rio de Janeiro. Mauro, o Rio de Janeiro hoje importa 87% de tudo que consome. E a gente importa muito de São Paulo, muito de Santa Catarina. O Rio de Janeiro se desindustrializou. Nós, na década de 80, éramos o segundo estado em empregos da federação. São Paulo sempre foi o primeiro. Hoje nós somos o 6º estado da federação. O estado perdeu. Então eu quero estar no Senado para defender o Rio, defender os investimentos do governo federal, a retomada das obras e mais. Tem uma vergonha, Mauro, que você conhece bem essa história, que é o sistema de regulação. O CISREG. Isso é o sistema da maldição, né? Isso aí, o povo mais humilde conhece e sabe que é isso. Porque o povo mais humilde sofre nessa fila. Fila dos exames, fila das cirurgias. E o Rio de Janeiro tem a maior rede dos hospitais federais do Brasil. Nós temos 8 hospitais. Mas se nós falarmos das universidades federais que estão aqui, das Forças Armadas, nós temos 31 unidades de saúde. 31 unidades, 8 hospitais grandes. E a gente precisa retomar esses hospitais, a gente precisa reformar, a gente precisa equipá-los, a gente precisa contratar recursos humanos, porque na pandemia nós tínhamos mais de 50% dos leitos federais fechados no Rio. Uma covardia, quando o Rio de Janeiro perdeu muitas vidas. O Brasil perdeu mais de 150 mil brasileiros. Quem foi o brasileiro que não perdeu um amigo, não perdeu um parente? Eu perdi 2 tios. Eu sei o que é isso, eu sei que é sofrer na família. E quando a gente mais precisou, os hospitais federais não estavam à disposição do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu tenho conversado também com o presidente Lula, falei isso em Nova Iguaçu, o público, e ele falou que é um compromisso dele, publicamente, que a gente possa retomar essa rede, que a gente possa reformar, e essa rede vai zerar o sistema de regulação. Eu queria lhe perguntar, está me ocorrendo aqui, você está falando falou do aeroporto e tal, eu estava olhando a Ilha do Governador, por exemplo, que é dentro da nossa capital, da cidade do Rio de Janeiro. Tudo quanto é federal tem na ilha. Tem o aeroporto internacional, tem a Petrobras, tem o Exército, tem a Marinha, tem a Aeronáutica, né? Tem vários, tem a Receita Federal, tudo ali na terminal de cargas, tudo na Ilha do Governador, e não tem a saúde. Tem o maior hospital da Aeronáutica, que é o HFAG. Por que essa gente, os militares, não podem dar sua cota de sacrifício atendendo também o povo da ilha? Isso depende de uma intermediação política, né? Não, é como eu falei, né? Nós temos, fora os hospitais das Forças Armadas, nós temos mais 8 federais. Então a gente precisa trazer de volta essa rede. Essa rede pode dar um apoio para o município da capital do Rio de Janeiro, pode dar um apoio para a região metropolitana. Esses hospitais, eles precisam estar funcionando com 100% dos seus leitos, precisam estar fazendo as cirurgias, precisam estar fazendo os exames de alto custo. Então a gente precisa retomar essa rede federal. E, logicamente, eu não tenho dúvida, eu tenho uma relação excepcional com as Forças Armadas,
com o comandante militar do leste, o comandante aqui, primeiro distrito naval, com o comandante da aeronáutica, né? Então eu tenho uma relação pessoal com eles e é só dar o apoio, porque o parlamentar federal pode também destinar recursos para os hospitais, independente de ser das Forças Armadas ou não. Agora, hoje os hospitais federais estão loteados politicamente, né? E eles não estão cumprindo a sua obrigação, que é atender a população, que é atender quem mais precisa. Agora, Mauro, a gente estava falando da Baixada Fluminense, a gente também sabe da dificuldade do povo de São Gonçalo. Quando a gente fala da indústria naval, a gente fala também de São Gonçalo, porque São Gonçalo, na Bahia, aqui, Niterói, São Gonçalo, nós temos estaleiros fechados, né? São Gonçalo ali tinha também algumas indústrias de beneficiamento de pescado, a gente não tem mais. Nós tínhamos 14 indústrias ali na Bahia, hoje não tem nenhuma. Então a gente precisa lutar para que a gente possa trazer de volta o emprego, e trazer o emprego é trazer a indústria é trazer o emprego, é trazer renda, é trazer também arrecadação de impostos. Então nós estamos falando muito da região metropolitana, muito do noroeste, muito do norte, do sul fluminense, da região serrana, e a gente fala também da nosso querido Baixada Litorânea, né? Dos municípios da região dos lagos, a gente fala do estado inteiro. É fundamental que a gente possa ter políticas. Por exemplo, nós temos na região dos lagos um aeroporto, que é o aeroporto de Cabo Frio, tem uma pista de 2.500 metros de comprimento. Para vocês terem uma ideia, nós estávamos falando há pouco de Santos Dumont, o Santos Dumont tem uma pista de 1.300 metros. Na verdade, o Santos Dumont é um porta-avião, né, Mauro? Porque ele tem água antes da pista e água depois da pista. É um porta-avião. E a gente precisa, a menor pista do Galeão, 3.200 metros. Então a gente precisa reaver o Galeão, porque o Galeão hoje, a concessão, a empresa que está lá, inclusive, já manifestou o desejo de devolver, porque quando se transferiu os voos para o Santos Dumont, quebrou a concessão do Galeão. E lá para a região dos lagos, não só para o turismo, como também para a indústria do petróleo, o aeroporto de Cabo Frio é fundamental. Fundamental para trazer o turista, para trazer também os equipamentos e levar também o turista e levar produtos para fora do Brasil. Então, a gente precisa dinamizar o aeroporto. A gente tem brigado muito para fazer ali um aeroporto indústria, que vai beneficiar não só Cabo Frio, mas toda a região. Então, a gente precisa trazer os investimentos. Eu sou autor do Fundo Soberano, da lei que criou o Fundo Soberano. Esse fundo hoje já tem depositado 2 bilhões e 100 milhões de reais. Seguramente no final do ano mais 3 bi, nós vamos ter 5 bilhões de reais para que a gente possa fazer investimentos em ferrovia, rodovias, em portos aqui no Rio de Janeiro. A gente precisa tirar esse gargalo e voltarmos a ter o emprego. A gente tem falado muito também, Mauro, de trazer o gás para a costa, ali em Itaguaí e no Distrito Industrial de Santa Cruz. Nós temos um projeto que é a Rota 4B, custa 4,9 bilhões de reais, é trazer o gás do pré-sal para Itaguaí, passando por Santa Cruz. Ali em Santa Cruz nós temos já 3 empresas que poderiam tomar quase 50% desse gás. Do total de 18 milhões de metros cúbicos dia, nós temos ali a Ternium, é uma siderúrgica, temos ali a Gerdau, que é siderúrgica, e temos uma unidade, uma termoelétrica de Furnas. Então ali já teríamos ali uma demanda de no mínimo 8 milhões de metros cúbicos de gás dia. O resto a gente está pensando levar para o arco metropolitano, para Itaguaí, onde nós poderíamos ter uma unidade de processamento de gás, uma unidade para beneficiar vidros e também uma planta de fertilizantes. O Brasil precisa de 5 plantas de fertilizantes até 2030. O Brasil importa mais de 90% do fertilizante utilizado hoje na agricultura. Impressionante como tem coisa que um senador pode defender e até agora a gente não vê, infelizmente, né, gente? Nenhum defendendo isso. Na verdade, nós podemos ter 2 plantas de fertilizantes, uma no Porto do Açu e uma aqui em Itaguaí, né? Eu não tenho dúvida, esse gás que a gente chama de Rota 4B, né, estamos disputando esse gasoduto com São Paulo, são 250 quilômetros de gasoduto pelo mar. É factível, é tranquilo, o gás é do campo de bacalhau da Equinor. Estamos conversando, nós já pedimos o estudo da EPE, que é a empresa de pesquisa energética, é uma empresa estatal, desde março desse ano, e a gente está com esse traçado já discutindo com possíveis investidores, e o Fundo Soberano poderá ser o fundo garantidor, ou poderá também participar dessa parceria público e privado.
É uma lei minha que criou esse fundo, que é uma economia para que a gente possa fazer investimentos estruturantes no estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa gerar empregos e gerar novas indústrias vindo para o Rio de Janeiro. Estou conversando com o candidato ao Senado, André Siciliano. Prometemos falar sobre segurança, porque o desenvolvimento está diretamente ligado à segurança. Vamos falar no próximo bloco, viu, gente? Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o candidato ao Senado, André Siciliano. Candidato, precisamos falar sobre segurança, né? Porque, na minha modestíssima opinião, não dá para tratar de desenvolvimento econômico, de indústrias, de empresas, com uma situação frágil na área da segurança. O senhor concorda? Ô Mauro, nós temos um problema sério aqui, que é um problema estrutural, que é de segurança pública. Hoje, o maior problema do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, é a fome. Temos mais de 3 milhões de fluminenses passando fome no Rio de Janeiro. Esse é o problema hoje. E é segurança alimentar. Segurança alimentar. Mas, logicamente, para você falar de desenvolvimento econômico, você tem que ter segurança pública. E tem ministro que se diz que é do Rio de Janeiro, como o senhor Paulo Guedes, toda vez que ele pode prejudicar o Rio, ele prejudica. Ele quis, no ano passado, fazer uma reforma administrativa indireta no estado do Rio de Janeiro. Mandou para cá um projeto que o policial militar, o policial civil, o policial penal, o bombeiro tinha que ficar 100% do tempo que faltava para aposentar na ativa. Significa se o policial militar tivesse 10 anos mais para se aposentar, tinha que ficar mais 10, 20. Nós reduzimos esse pedágio para 17% para o militar e 20% para o civil. Foi o que a gente pôde fazer via Assembleia. Nós garantimos uma melhor remuneração para os praças. Mas isso patrocinado pelo ministro, é isso? Ele tem um prazer mórbido de prejudicar o Rio de Janeiro? É, porque por conta do regime de recuperação, eles exigiram que fosse para a Assembleia um pacote de maldade, que prejudicava muito o servidor público. E o servidor público, a gente sabe que não existe segurança pública, Mauro, sem o servidor público da segurança. E a segurança pública, você precisa valorizar o servidor da segurança pública. E fizemos isso ao final do ano passado, quando aprovamos na Assembleia Legislativa um aumento para as forças policiais, tanto para o militar, bombeiro, policial penal e depois também para a polícia civil, valorizando essa categoria, porque o policial militar aqui precisa fazer um enfrentamento diário da violência, da criminalidade, ele precisa sair de casa com tranquilidade para deixar a família bem, né? Se acontece algo, ele precisa ter a tranquilidade de ele estar exercendo uma função fundamental para o Estado. Então, a gente valorizou, a gente concedeu um aumento de 122,5% para 150% via Assembleia Legislativa, uma mensagem que aprovamos. Depois, eu fiz um projeto de minha autoria que corrigiu também o IPCA, porque muitos dos servidores estavam com salários atrasados desde 2014 sem aumento. Nós fizemos uma correção salarial também via Assembleia Legislativa, né? E a gente sabe que para a segurança pública precisa valorizar o policial, civil e militar, o bombeiro, a gente precisa dar treinamento, a gente precisa trabalhar com inteligência, né?
Agora, de novo, o policial que sai de casa, ele precisa ter a tranquilidade, que se ele faltar para a família dele, ele precisa deixar a família bem. Então, o primeiro passo é valorizar o profissional da área da segurança pública, como fizemos também para os demais servidores públicos. E eu não tenho dúvida que é uma questão estrutural que o Estado do Rio de Janeiro precisa, para atrair novas empresas, precisa melhorar muito a violência. Eu já conversei com o presidente Lula e falei para o presidente que ele tem que voltar com o Ministério da Segurança Pública, e ele já até anunciou que vai trazer de volta o Ministério da Segurança Pública, porque a gente precisa fazer esse enfrentamento a essa violência que tira o sossego do Fluminense no Estado do Rio de Janeiro, que tira, muitas das vezes, a oportunidade do jovem, principalmente o jovem negro da periferia. É fundamental que a gente precisa dar um caminho, né, para essas famílias, para esses jovens, com uma formação, com cultura, com educação. Não, o presidente sabe que ele já anunciou a questão da volta do Ministério da Segurança Pública. Ele tem um compromisso, Mauro, de retomar os investimentos do PAC, como foi feito em áreas aqui do Rio de Janeiro, como Alemão, Rocinha, como Manguinhos, onde ele construiu o complexo esportivo, onde construiu bibliotecas, parques, onde construiu apartamentos. Né? A gente precisa dar uma saída, e a saída é via educação, educação, educação e pela cultura. Eu não tenho dúvida. A gente vai melhorar a segurança pública, qualificando oportunidade para a nossa juventude, valorizando o profissional da segurança pública e trabalhando com muita inteligência e informação. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor, mas a resposta precisa ser no próximo bloco. Que a gente ouve muito o senador falar que mandou milhões e milhões de emendas parlamentares, e o outro senador fala também, e outro senador também, e alguns deputados também falam sobre isso. Queria que o senhor, que tem uma linguagem próxima, né, que entende o que o povão fala, quando o senhor também fala para o povão entende o que o senhor está falando, explicar melhor. Eles falam de um orçamento sigiloso, secreto, que você entende, meu amigo, minha amiga? Eu também não entendo. Vamos entender daqui a pouco. Estou conversando com o candidato ao Senado, André Siciliano. Bem rapidinho a gente volta. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu leve on. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial, conversando com o candidato ao Senado, André Siciliano. Candidato, emenda parlamentar. Muita gente ainda hoje não sabe o que é isso, mas tanta gente fala. Agora começaram a falar de um tal do orçamento secreto. Aí é que dadou tudo. Bem, nós temos o representante nosso no Senado, já está lá há 8 anos, não fez nada pelo Estado do Rio de Janeiro nos últimos 8 anos, e agora ele está dizendo na televisão que trouxe 400 milhões de reais para o Estado. Na verdade, há 1 mês e meio atrás, ele falava que era 200 milhões. Quando você pega a transparência, pega o orçamento federal e pega a publicação, você vê que empenhou em torno de 110 milhões de reais, o senador Romário, e só liberou 52 milhões de reais. Então, é mentira que ele está falando na televisão, no programa eleitoral, que liberou 400 milhões. Ou ele é mentiroso, ou ele não sabe o que está falando. Porque quando você questiona para onde foram os recursos, ele não diz.
Aí, agora, tem esse tal do orçamento secreto, que ninguém sabe para onde foi e como foi. Na verdade, isso é balela, porque é o sujeito que vai se esconder atrás do orçamento secreto, ele não fez nada pelo Rio de Janeiro. Um senador ficar lá 8 anos, e se fosse 400 milhões de reais, ainda seria muito, muito pouco. Mas, na verdade, foram 52 milhões de reais, não é nada para quem já está lá 8 anos. E essa pessoa quer ficar mais 8 anos. Então, nada contra o jogador de futebol Romário, mas como senador ele está devendo muitos gols no estado do Rio de Janeiro. Nós já deixamos ele lá 8 anos, então precisamos renovar e está na hora dele pendurar a chuteira, né? Só acho que um senador, um político, precisa de entender um pouco além da bola. Só joga bola, né? Hã? Eu jogo bola, canto, solto pipa, jogo peão, mas a gente se especializou, estudou muito o estado do Rio de Janeiro, conheço a região do estado. Eu não tenho dúvida que o povo do estado do Rio de Janeiro terá orgulho de ter André Siciliano no Senado, 133, defendendo o presidente Lula, defendendo o estado do Rio de Janeiro, brigando pela retomada das obras federais paralisadas no estado, brigando pela retomada da indústria naval no estado, para que a Petrobras possa retomar as obras e as encomendas no estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa gerar milhares e milhares de empregos no Rio de Janeiro na indústria naval, para que a gente possa voltar com a construção civil e para que a gente possa retomar as obras paralisadas, porque é uma vergonha o arco metropolitano, o complexo petroquímico. A gente precisa gerar emprego, porque eu sou autor, Mauro, do Super RJ, que atende mais de 300 mil famílias, que é o auxílio emergencial estadual. Também sou autor do Vale Gás, é uma lei minha que antecedeu o Vale Gás Federal aqui no estado do Rio de Janeiro. É muito importante a gente socorrer as famílias, ainda mais no momento da pandemia. A gente sabe, Mauro, que a maior dignidade que um político pode dar para as famílias é a oportunidade do emprego, a oportunidade de uma educação pública de qualidade, de escolas técnicas, de cursos superiores, para que a gente possa dar uma saída para a nossa juventude. E a gente vai brigar muito para trazer de volta investimentos, para trazer de volta empregos no nosso estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa dar uma saída para as famílias dessa violência que está aí. Vamos ao encerramento do nosso programa. Eu quero colocar nossas câmeras inteiramente à sua disposição, viu, senador? Obrigado, Mauro. Obrigado à direção do Fala Baixada. Para mim é uma honra estar aqui e falar dos problemas do estado do Rio de Janeiro, que a gente tem problemas, a gente precisa falar desses problemas. E o problema maior nesse momento é a fome. Mais de 3 milhões de fluminenses passando necessidade. Muitas famílias, Mauro, de toda a região metropolitana morando embaixo de marquise, aqui na capital, no centro do Rio de Janeiro. E esse desalento, esse desemprego, essa inflação alta não era assim, né? Quando o justo governa, o povo se alegra. No governo do presidente Lula, nós tínhamos empregos, a inflação era baixa, o povo mais humilde tinha um churrasquinho no final de semana, podia viajar de avião, e hoje o que a gente vê é desemprego, é inflação, é fome e também uma violência sem tamanho. Então a gente precisa retomar o melhor presidente que esse país já teve, o presidente Lula. Eu quero estar no Senado para defender o governo do presidente Lula e para que a gente possa defender o estado do Rio de Janeiro com investimentos em infraestrutura, retomar as obras que estão paralisadas do governo federal, retomar os hospitais federais que a gente precisa zerar essa vergonha que é o sistema de regulação, essa fila imensa que o povo mais humilde sofre, né, na fila dos exames, na fila das cirurgias. Eu quero ser o representante de toda a população do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Mauro, muito obrigado a toda a direção do programa. Senador, desculpa, me passei batido aqui, só mais uma pergunta que eu queria lhe fazer. O senhor se apresenta como um candidato ao Senado municipalista? Quando um senador, um candidato ao Senado, vem aqui e nos diz que conhece os 92 municípios, logicamente conhece os 92 prefeitos, conhece os milhares de vereadores, é correto chamá-lo de um senador municipalista? Na verdade, a função do senador é defender o Estado, e defender o Estado é defender os municípios. Eu já fui prefeito dois mandatos na cidade de Paracambi, fizemos uma revolução na educação, transformamos uma antiga fábrica de tecido fechada num complexo educacional de educação, hoje nós chamamos Fábrica do Conhecimento. Você que está aí em casa pode fazer um Google, escreve Fábrica do Conhecimento Paracambi, que vocês vão ver. São 16 cursos superiores públicos, são 2 escolas técnicas, uma federal, uma estadual, uma escola de música Vila Lobos, onde a criança aprende, Mauro, tocar violino, piano, violão, flauta, guitarra, 15 instrumentos.
uma escola de balé, tudo isso num complexo de uma antiga fábrica de tecido na cidade de Paracambi. Faz o Google lá, é muito importante que você possa acompanhar e conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Eu, mais uma vez, Mauro, eu sou municipalista porque eu já fui prefeito, defendo os municípios hoje lá na Assembleia Legislativa e quero defender, né, os municípios lá em Brasília, lá no Senado. Obrigado, candidato André Siciliano. Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.